Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Reinaldo, Aguinaldo, né? Aguinaldo. Eu tenho certeza que hoje estamos começando uma nova etapa do nosso trabalho, conversa sobre Deus. E esse trabalho é para poder orientar você, para poder trazer para você uma luz do que é a Escritura Sagrada. O tema de hoje é um tema que envolve o crescimento de uma igreja, escola bíblica dominical. Vamos lá? Então, Aguinaldo. Aguinaldo. Então, Aguinaldo, hoje o que é a escola dominical para você? Primeiramente, você pode se apresentar e depois e dizer para o que é a escola dominical para você hoje. Sim, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar aqui, a gente bater esse papo sobre escola dominical, que, sob o meu ponto de vista, não sei se seria legal departamentar, né? Mas é um setor, uma área da igreja, talvez uma das mais relevantes. Por que talvez uma das mais relevantes? Por causa da matéria com que ela trabalha, que é a Bíblia, que é o ensino. Então, a escola dominical, ela é uma área que não só mantém a qualidade cristã, como ela cuida do alimento, da qualidade do alimento. Então ela serve tanto para manutenção como para crescimento, sob o meu ponto de vista, de qualquer trabalho, de qualquer igreja. A escola dominical ela é o ponto ali referencial e o termômetro para uma igreja. Então, você frisou a palavra certa hoje, termômetro. Eu creio que, eu não sei se é a visão tua, você é mais experiente no assunto do que eu. Ele fala, essa modéstia dele é uma benção, né? E a questão é o quê? Que quer dizer que hoje, para a gente ver que a igreja está crescendo ou não, isso quer dizer que o termômetro, o que vai dizer é a escola dominical? Eu penso que tanto a escola dominical quanto a área do ensino, o culto lá que é chamado culto do ensino, porque a escola dominical ela é nada mais nada menos do que um culto de ensino com uma nomenclatura chamada escola dominical, que às vezes até atrapalha as frequências das pessoas, porque quando falo assim, escolas, eu já estudei a vida toda, eu tenho que ir para a escola, mas é um culto de ensino, só tem a nomenclatura de escola. Para a gente qualificar uma igreja a nível de crescimento sadio, sem inchaço, que é aquele crescimento com solidez, com raízes. Eu penso que o culto de ensino, e seja ele a escola dominical ou um culto da palavra, ele é o termômetro para provar a qualidade cristã, onde nós vamos ter crentes realmente genuínos, sarados. A gente pode ter uma igreja cheia, todavia cheia de pessoas problemáticas, doentes, que não sabem amar, que não sabem perdoar, que não sabem suportar uns aos outros, com muita guerra, com muitas facções acabando dentro do próprio sistema da igreja. Os pastores hoje, será que hoje eles estão perdendo a visão da escola dominical, ou eles estão querendo modernar, ou, como nós ouvimos já aí dizer, atualizar algumas coisas? Será que existe uma atualização da escola dominical hoje? Eu penso que qual o motivo é que a escola dominical ou o culto de ensino mesmo é uma coisa tão desvalorizada? Penso que a escola dominical ela não traz recursos financeiros. Então eu observo que isso é um dos fatores que ela é desprezada, ela é pouco valorizada, porque ela não traz recursos financeiros, mas ela traz recursos morais, recursos familiares, recursos espirituais, coisas que qualquer outra área da igreja, como o louvor, não vai trazer toda essa eficiência, porque é a própria palavra que é o remédio, o antídoto contra esse mal que infectou, que intoxicou a nossa vida, que é o pecado. Eu me lembro, né? A gente também não é tão velho assim, né? Mas eu me lembro que quando nós íamos para a escola dominical, era o único momento que a gente separava da família.
né? Por exemplo, nós homens iríamos para as classes dos homens, as nossas esposas iam para a classe das mulheres, e os filhinhos iam para as suas classes. Se caso tivéssemos jovens, ia para os jovens, se tivesse crianças, ia para o grupo do grupinho das crianças. E isso era tão agradável que a gente vinha para casa satisfeito. E depois, a escola dominical, além de fazer essa pequena separação inicial, depois ela juntava tudo e as coisas ela desencadeava de uma forma tão bela e tão assim gostosa, que quando você ia para sua casa, você fazia que seu domingo fosse preenchido e cheio mesmo. Então é isso. O que você olha para isso hoje? Vou até aproveitar para completar a minha resposta da sua pergunta anterior. Se estão querendo modificar. É claro que a escola dominical, devido a tanto... Vamos falar bonito, eles querem atualizar. Isso. Vamos falar mais bonito. Devido a tantos avanços que teve aí de mídia, de conhecimento, a escola dominical, é claro que ela precisa, os professores, de uma reciclagem, de uma atualização, de estudar mais, de ler mais, de se preparar mais, de orar mais, de todas as áreas da sua vida ter o que passar, porque, querendo ou não, o sucesso da escola dominical vai passar pela qualidade da aula, pela qualidade do professor. O professor é bom, mas esse professor é bom, esse professor tem que ser carismático, não ser só bom. Esse professor, ele tem que amar as pessoas, então ele não tem que ser só bom e carismático, ele tem que saber amar as pessoas, ele tem que saber tratar as pessoas, ele tem que mostrar para as pessoas que elas são importantes para ele, e ele estar ali por amor a elas e por amor a Deus. E esse setor de separar as classes, isso é importante, porque cria liberdade. Vamos supor, a gente está na classe dos homens, o assunto vai ser relacionado a homens, eles vão poder discutir ali de modo saudável. As mulheres, da mesma forma, as adolescentes vão estar ali com a linguagem delas, né? As crianças no mesmo nível, os jovens vão estar lá com assunto relacionado a eles, com papo, com a sua linguagem, com a diversidade que precisa ter, com a dinâmica que precisa ter para um jovem, né? Você não pode lecionar para um jovem da mesma forma que você vai lecionar para uma classe de adultos. Se você leciona para os adultos como lecionar para um jovem, eles não vão te entender, vão te rejeitar. Se você leciona para um jovem como lecionar para os adultos, eles também não vão te rejeitar. Então, fazer essa adaptação aí de comportamento, mas a palavra é a mesma, ela tem que ser ensinada dentro da sua verdade, só de repente mudar aí a dinâmica da apresentação, e isso com certeza é o grande fator que ajuda a escola dominical a ter um crescimento na igreja e manter o crescimento da igreja. Então a gente precisa hoje entender a essência disso tudo, porque infelizmente a questão Bíblia hoje, ela está um pouco meio querendo ser modernizada, né? Já ouvimos assuntos aí atualizada. Querer ser, você mesmo me corrigiu que é a palavra mais bonita, atualizada, né? E querem mudar essa mentalidade de que as pessoas precisam se focar mais na Bíblia, né? E não perder a essência, né? Porque a Bíblia a mesma Bíblia que nós temos hoje é a mesma que a qual os nossos antepassados, os nossos tatares, coloca isso a voz, também leram. Então existe essa questão que a Bíblia hoje ela é diferente da Bíblia do passado. Não, negativo. Ela tem que ser a mesma. Então por isso que hoje, né, quando a gente vê aí uma igreja, um ministério que eles priorizam a questão da escola dominical, eles são taxados como pessoas antigas, ultrapassadas. Mas na verdade, essa é a essência da igreja. Escola dominical, no meu conceito, eu fui criado na igreja que ela priorizava a escola dominical e na época o pastor, que foi meu primeiro pastor, ele só podia dar aula quem estivesse dentro dessas qualidades que você falou agora aí. Não é qualquer um não é que eu chegar lá e o cara bonitinho vai dar aula de escola dominical. Ele tem que ser uma pessoa amante da palavra, carismática, que você falou. É o que nós precisamos hoje. Agora, outra coisa que nós estamos vendo hoje, que parece que estão trocando a escola dominical como um estudo, uma palavra, uma pregação pela manhã. Isso
diferencia no seu conceito, na sua forma de você ver na sua ótica hoje, isso diferencia ou acha que isso aí ajuda a igreja ou você pode não colocar a escola dominical de escanteio? O diferencial de uma escola dominical, quando ela tem uma grade curricular, eu acho que é importante a grade porque você tem uma sequência. Por exemplo, se você tem uma sequência trimestral, você já sabe o que será estudado em todo aquele trimestre. Ou seja, o professor ele tem um estudo pronto, que ele vai agregar outros conhecimentos acima daquilo ali e a sua própria vida, que é a maior pregação no ensino da escola dominical, que é o maior influenciador e inspirador do aluno, são os professores, é o professor. Num conceito, quando a gente segue por cada domingo, sem que a pessoa saiba o que vai ser dito, e sem uma sequência, tem que ter uma dinâmica muito bom, uma criatividade muito bom, um conhecimento muito bom, para que isso tenha sua funcionalidade. Se tiver, eu acredito até que funcione, sendo que ela não tem aquela sequência de assuntos como é quando você tem uma grade trimestral, né? É mais a questão pedagógica, né? Isso. Porque na escola tem a matemática da primeira série uma coisa, da segunda, da terceira e quarta é uma coisa, e assim vai mudando. É mais ou menos assim, mas não é o que você está querendo dizer, né? É, mais ou menos isso, porque vamos supor, nós tivemos, por exemplo, você tem 3 meses para você estudar sobre doenças da alma, doenças psicossomáticas, quer dizer, você tem 3 meses para tratar desse assunto. Esse assunto é um assunto hoje, atualmente, corriqueiro. Ele está tanto agredindo as pessoas fora da igreja quanto dentro da igreja. Verdade. Nós temos pessoas dentro da igreja com vários problemas de depressivos sendo afetada por eles e muitos ceifando a sua própria vida. E quando você entendo que quando você tem uma grade para estudar 3 meses só sobre doenças da alma, e se for bem tratado o assunto, isso vai ser muito saudável para a própria igreja. O que não é fácil você, sem ter aquela grade curricular, manter todo domingo, durante 3 meses, esse assunto abordado. Você terá muito mais trabalho para preparar, se você não for da área da psicologia, para preparar 3 meses de aula sobre esse assunto. Porque às vezes as pessoas confundem, penso eu, a questão discipular com a escola dominical. Elas têm o mesmo conteúdo, verdade, que é a Bíblia, né? Só que elas diferenciam a questão mais de ministério. A questão dominical na verdade, é uma forma de você se aprimorar na Bíblia. E o discipulado é uma forma de você crescer para poder alcançar outros para o mesmo ofício, né? Então, hoje parece que mudaram e fizeram essa confusão dentro das igrejas hoje. E algumas igrejas parece que colocaram e nivelaram o discipulado dentro da igreja, e parece que a escola dominical ela perdeu um pouquinho desse sentido que é juntar todos e se focar na Bíblia. Essa visão hoje, ela está se perdendo ou ela melhorou? O problema todo dos nossos dias atuais é o pragmatismo. Isso. Vamos fazer aquilo que dá certo. Tem que dar certo. Não dá trabalho, mas dá certo. Mesmo que não seja certo, mas dá certo. Ajunta pessoas, mesmo que não cura essas pessoas. Então as pessoas hoje não se querem ter trabalho. Então você cria um evento pela manhã, canta meia hora ou 40 minutos e fala 20, parece que isso aí satisfaz. Então o maior problema hoje é que a gente não quer ter trabalho. Aquele trabalho de discipular, de pegar uma pessoa. É o trabalho do pediatra. Pediatra, é isso aí. O trabalho do pediatra, da consulta mensal, da análise do crescimento, até que um dia o pediatra fala assim, agora a partir dessa idade já não é mais comigo. É o trabalho do pediatra que a gente não quer. A gente quer ter o trabalho do obstetra. Qual é o obstetra? Quem quer aceitar Jesus? Aí, 3 almas, 5 almas. É muito mais fácil o trabalho de fazer nascer do que o trabalho de cuidar.
E, infelizmente, nós estamos hoje nessa área aí, só de fazer nascer. Dizia os antigos, não sei que você já ouviu isso já. Não, eu não sou antigo. Que dizia o seguinte, isso não, eu já peguei já muitos anos atrás já isso já, né? Que dizia o seguinte, eles falavam que a escola dominical, ela é um curso, né, que a qual nos faz compreender a essência bíblica e ainda falou mais, né, que o maior curso teológico já feito no mundo todo, já mostrado estatisticamente, é a escola dominical. Né? Às vezes as pessoas, não que a gente vai falar isso mais tarde, em outro vídeo sobre o curso teológico, mas o curso teológico é muito importante. Mas a escola dominical, na verdade, ela te dá um QI a mais, né? Tertuliano, se não me falha a memória, é Tertuliano, ali, um dos pais da igreja ali do século III, ele dizia que o estudo, o culto de estudo, ele é como se fosse a oficina dos santos. Oficina. Boa palavra, boa colocação. Por quê? O que você faz numa oficina? Você leva o seu carro numa oficina, nem sempre ele está com problema, ele pode ir só para fazer manutenção. Então você leva a hora, porque ele demonstrou um problema que você precisa ir lá. Outra hora, você leva só para fazer a manutenção. Estou aqui com esse carro, eu quero só fazer a manutenção dele, dar uma olhadinha no freio, no óleo, na água, ver como é que está aí a suspensão. Então, o culto de ensino, ele tem esse papel de manter o que está saudável, fazer aquela check-up e de reparar aquele que, pela própria palavra, demonstrar que está precisando de reparos. Então, é a oficina dos santos. Eu acho que é uma expressão bem definida. Boa expressão, porque, infelizmente, hoje, a igreja perdeu até mesmo esse teor espiritual que a gente vê aí, porque eu penso né, que se você está numa localidade e o diabo está tendo eficácia nas suas ações, é porque Deus não está ali. É como que Deus não estivesse ali para atuar e onde Deus não atua, atua o diabo. Então eu queria que se uma família, na verdade, ela se envolvesse com a escola dominical, onde entram os problemas hoje das mães que choram, não, dos pais que choram, porque em vez de levá-los para a igreja, para a escola dominical, para a salinha lá, onde vai aprender sobre Davi, que venceu Golias, essa escolinha que a gente aprende isso lá, né? E onde aprende sobre Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Então, em vez de eles fazerem isso, que eu estou fazendo o quê? Estão deixando seus filhos em casa, e o pior, né? Dando o celular para eles poderem ver, e que vemos hoje uma consequência no nosso mundo terrível. E essa faz um lembrete para você também. Vamos nos despertar, porque ainda a igreja é o único local para curar o seu filho. Verdade. Então, Aguinaldo, eu vejo hoje essa forma. E se a gente, na verdade, perder essa essência, né, a minha família vai sofrer consequência. Eu conheço quantas famílias os pais levavam os seus filhos, e quando tinha muito filho, melhor ainda, né? Aí pegava aquela penca, enchia a classe, era aquela coisa bonita, né? Os filhos saíram satisfeitos, né? Problemas não tinha. Porque hoje virou-se a depressão e outras doenças mais, tipo bullying, essas coisas todas. Hoje ela veio como fosse uma coisa terrível. Por quê? Porque as pessoas não têm mais a essência de Deus na vida deles. É verdade. Né? Então, fica o lembrete aí para você. Né? Estamos aqui com o nosso querido Aguinaldo, professor de teologia, professor de dominical. Você pode acompanhar ele aí no YouTube, né? Eu vou colocar o link dele para você ir lá, entrar no canal dele, inscrever no canal dele. Eu tenho certeza que eu, particularmente, né, quando a nossa vida é meio corriqueira, Aguinaldo, a gente não tem tempo de ficar vendo muito os vídeos, mas o pouco que a gente pega o nosso tempinho, a gente vai lá dar uma olhadinha. E detalhe, temos aprendido muito sobre isso, né? Então, precisamos nós hoje olhar um pouquinho para a Bíblia. Acho que a Bíblia é tudo, né? Tudo. Então, a Bíblia é a nossa base. Se a gente não perder, a Bíblia é o seguinte: ou você segue a Bíblia, ou você segue não a Bíblia. Quando não segue a Bíblia, aí nós vemos aí as consequências acontecendo. Tá ok? E aí você
dá sua... E eu vou deixar uma fala aqui para os professores, né? Isso, muito bom. Bom, professores, isso é para nós. Nós estamos aí, professores. Eu não tô nessa, não. Eu vou falar só para vocês. Quem sabe um dia a gente vai falar sobre superintendente. Bom, antes de você falar sobre isso, dá uma pausinha aí, você que está me ouvindo. A superintendência hoje... O que é? Explica para aí, aproveita esse gancho aí e já manda aí para sobre o que é ser superintendente de uma escola dominical. Bom, a superintendência da escola dominical o superintendente ele tem que ter a capacidade de gerir todo o curso da escola dominical no quesito qualidade de ensino, saber analisar a aula, desde as crianças até o adulto. Então ele tem que procurar, com a qualidade de ensino, ele tem que procurar dar condições para os professores trabalhar, ou seja, recursos com materiais didáticos, procurar qualificar os seus professores com cursos. Tem um curso de criança, que a escola dominical pague esse curso para o seu professor, para que ele possa ir lá se qualificar mais na área infantil ou na área juvenil. O superintendente tem esse papel de motivar o professor, dar qualidade ao professor para que essa qualidade seja despejada em sala de aula. Então, o superintendente ele tem que acompanhar o crescimento da escola. Ele não pode se satisfazer que tem 20 pessoas ali indo e falar, amém, é 20 que se interessa. Não. Se tu tiver 20 e esses 20 tiverem professores qualificados, isso vai produzir. Porque a qualidade gera quantidade. Porque às vezes o superintendente fala assim, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Não, é impossível uma qualidade não gerar quantidade. Concordo também. É efeito dominó. Só que a prioridade sempre vai ser a qualidade. Sempre vai ser a qualidade. Toda empresa bem estruturada, ela é tendencioso que ela cresça, por causa da sua estrutura. A escola dominical é a mesma coisa. Se ela for bem estruturada, bem qualificada, os seus professores forem pessoas que amam ensinar. Gente, professor tem que amar ensinar. Tu não pode ensinar porque você não tinha ninguém para ensinar. Você não pode ensinar porque te colocaram ali na marra. Isso tem que correr na sua veia. Isso tem que, queimar dentro de você. E você vai para lá com prazer, você vai para lá com amor, você vai para lá com paixão, você vibra com aquilo ali. Aleluia. E é o que fundamenta e faz o grande crescimento da escola dominical. E como se trata de Bíblia, o superintendente tem que ser espiritual. Não tem jeito, porque a Bíblia é um livro de cunho espiritual. Não adianta você ir para lá de qualquer maneira. Então o superintendente tem que ser espiritual, essa espiritualidade tem que alcançar os professores e atingir os alunos. Porque quem cria sede no aluno de ser um grande conhecedor, de ser uma pessoa de Deus, é o professor. Com certeza. Então o superintendente ele tem que, na verdade, superintender e gerir gente e gerir departamentos financeiro, com qualidades. Esse é o papel dele. Ele não pode, eu estou aqui só para abrir a escola dominical e para fechar. Não, isso aí é o mínimo que você nem precisa fazer. Você pode delegar alguém para fazer. E você simplesmente ficar acompanhando a qualidade do que está acontecendo. E outra, tu tem que ter coragem de chamar, fazer reunião, ter encontro com seus professores, no mínimo uma vez por mês, fazer aquele bate-papo, faz um café, compra com os próprios recursos da escola dominical um bolo, um pão, um salgadinho, se encontre com eles, mantenha-os motivados, presenteie com os livros, chegar no aniversário dele, dê um livro, dê uma caneta para ele, ele tem que se sentir que ele está sendo valorizado ali, porque é um serviço voluntário. Nunca trate o seu professor como seu empregado. Trate ele como uma pessoa voluntária que está ali fazendo um serviço para Deus e não para você. Porque às vezes o superintendente acha que ele é chefe. E aí quer cobrar demais, ser exagerado. Aí começa a perder um professor, perde outro. Por quê? Por causa da má gestão dele. Então, superintendente, professor, fica aí a dica, hein? Eu vi, né? Precisamos crescer. Infelizmente, o que a igreja está perdendo esses conteúdos. Mas nós vamos lutar. Esse objetivo aqui, dessa conversa com o homem de Deus aqui, é justamente para poder despertar você, pastor. Despertar você, igreja. Para que vocês possam voltar à essência novamente. A família. A minha igreja, irmão Aguinaldo, é da família. Mas não tem... A família não se reúne na igreja. Complicado. Então, que é complicado.
Aí depois a igreja vai ficar sofrendo porque existe crente rebelde. E naquela época, não sei que você lembra disso, não tinha esse negócio de rebelião, não. A gente ouvia muito pouco falar em rebelião. E a rebelião hoje existe porque a própria liderança ela está permitindo isso. Verdade. Então precisamos acordar, né? Nós vamos voltar novamente mais à frente aí, falar, quem sabe voltar a falar novamente sobre isso, que é muito bom falar sobre a escola dominical, mas a gente precisa acordar. Fica o lembrete aí do nosso irmão Aguinaldo, para vocês pastores, para vocês professores, para vocês superintendentes e a igreja, por favor, desperte, voltamos à essência novamente. Deixa aí a consideração final para vocês, né? Obrigado, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês e nós vamos voltar em breve para um novo assunto aí para a gente discorrer aí num momento nobre para que vocês possam ser edificados pela palavra de Deus. Amém? Obrigado. Deus te abençoe, queridos, a vocês todos que têm nos ouvido, tenho certeza que será de valia e de edificação para a tua vida. Fico lembrando para você, hein? O céu é o nosso limite. Até a próxima conversa com Deus ou sobre Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém.